onde sou no mar. Rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Lembra que semana passada eu falei que se eu pudesse colocaria aqui um takezinho, um videozinho da janela do meu escritório? Escritório que agora eu estou chamando de escritúdio, que é uma mistura de escritório com estúdio. Então essa é a vista que a gente tem aqui, tá bom? Como semana passada nós estávamos falando de natureza, não sei se o vídeo vai ficar bom, porque tá um sol aqui danado, olha aí, tá bom? Então é isso, essa é a vista que nós temos da nossa janela aqui, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tua graça nos basta, Senhor. Queremos estar diante dela, Senhor, agora, Pai. Obrigado por esse tempo, Pai, que o Senhor prepara para o estudo da Tua Palavra, Senhor. Que as pessoas que tiverem acesso a esta aula, Senhor, possam ser ministradas pelo Espírito Santo, possam ser edificadas pelo Senhor, Pai, guardadas, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, Deus, de poder ser ministro do Senhor nesta hora, Pai. Usa-me, Senhor, como Tu quiseres, Pai. Que a Tua vontade soberana, perfeita, seja feita hoje, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por poder estudar a Tua Palavra livremente, Pai. Ajuda-nos, Senhor, enriquece nosso estudo, Senhor, e dá entendimento, Senhor, para que tudo que façamos aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória Tua, Senhor, e para a edificação da nossa vida. Em nome de Jesus, a nossa gratidão, hoje e sempre. Amém. Amém. Oi, meus queridos. Oi, minhas lindas. Bom dia para todos. Bom dia, Igreja Metodista em São Roque. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Nós estamos aqui hoje na presença do Senhor para mais uma videoaula, para mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje a nossa revista nos traz aí, você que está acompanhando a gente desde o começo, revista Em Marcha, revista para a Escola Dominical, Viver com Fé e Sabedoria. Você já sabe, né? Você que tem aí, que é da nossa igreja aqui em São Roque, pegue sua revista com a gente, ainda temos revistas conosco para você acompanhar aí, tá bom? Então hoje, como eu disse, lição número 9, tá? Para a gente estudar. Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou bem acompanhado, né? Estou aqui com a Faniquita, Chico Bento. Quem não conhece Chico Bento? A Naná gravou aqui essa semana para a aula das crianças e eu pedi para que ela deixasse esse cenáriozinho aqui para enriquecer um pouquinho a nossa sala, né? Nossa aula. E você lembra que estava aqui, era a Rosinha, né? A namoradinha do Chico Bento. Hoje está o Chico Bento aqui. Enfim, eu estou com a companhia desses dois aqui porque meu companheiro, meu primo, meu parceiro está viajando, né? Viajou, mas glória a Deus porque nós podemos estar aqui juntos. O Dirceu está bem, está tranquilo. Então nós vamos ter mais 2 aulinhas aqui sozinhos assim, sem a presença dele, mas graças a Deus muito bem acompanhados pelo Espírito Santo, por Deus e por vocês que estão nos vendo aí, né? Beijo, Dirceu, beijo na família aí, tá? Fiquem na paz. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a nossa aula é a aula número 9, a lição número 9. E ela tem um título assim, entre alegrias e tristezas há um coração. Tá certo? Esse é o título da nossa lição. E está fundamentada em Provérbios 15, 13 a 18, que daqui a pouco a gente vai ler. E o objetivo dessa lição, né, segundo os autores da lição, da revista, é a gente refletir um pouco sobre a importância das emoções e do cuidado emocional. E não só ficar na parte de reflexão, na parte de estudo e tudo mais,
mas é ir para a prática mesmo, né? É apontar caminhos para a superação das tristezas da alma e para uma vivência emocional saudável. Olha só, apontar caminhos para a superação das tristezas da alma e para uma vivência emocional saudável. Isso é que a gente pretende com essa aula aqui para vocês, tá bom? Então assim, ó, agora, nesse momento que você está assistindo essa nossa videoaula, eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você, para uma pequena dinâmica nossa aqui, eu quero que você expresse, se você tiver com caneta e papel, escreva, tá? Em uma palavra, como você se sente emocionalmente nesse momento. Agora, espera que eu vou te dar um tempinho. Qual sentimento está sendo dominante neste ato, nesse momento que você está vivendo agora? Tá bom? Vamos lá? Um minutinho? Vamos lá? Isso aí. Um sentimento só. Conseguiu? Deu? Conseguiu? Vamos lá? Que sentimentos são esses? De repente você pode estar sentindo alegria, tristeza, solidão, desespero, euforia, ansiedade, ódio, rancor. Conseguiu escrever? Conseguiu pelo menos pensar? Legal. Guarda isso com você. E é isso mesmo, a nossa vida, ela é assim, diferentes emoções durante os tempos, diferentes estados de espírito, diferente estado de ânimo, fazem parte da nossa vida, fazem parte do cotidiano, fazem parte do dia a dia que nós vivemos. Mesmo nós, cristãos, sofremos tristezas, sofremos reveses, sofremos perdas, né? E a gente passa por isso também, né? Ok? Então, a nossa saúde, como um todo, ela é assim, mais ou menos assim. Começa nas emoções, é processada pela nossa mente, nosso consciente ou nosso inconsciente, ela se materializa ou é materializada no nosso corpo, ok? As emoções começam na nossa mente, são processadas na nossa mente e se materializam ou materializam no nosso corpo. É o corpo que sofre as consequências daquilo que nossa mente fala, ok? Ou manda pra gente. E todos nós temos sensações que se expressam através de bem-estar, de conforto, de segurança, de desconforto, de insegurança, enfim. Temos, e além dessas emoções, nós temos algumas que nós chamamos das mais perigosas, né? Então as mais perigosas é raiva, é rancor, é ciúme e é paixão. Opa, paixão é uma das emoções mais perigosas? Sim, porque paixão, não vou explicar aqui não, tá? Paixão é uma das emoções muito perigosas, tá bom? É assim, vou falar um pouquinho de ação e reação, mais no princípio bíblico para a gente falar. Uma coisa é certa, e a gente entende que existe uma famosa lei na física, e certamente você já deve ter ouvido falar dela, que é a lei da ação e reação. Tá bom, e o que é que diz essa lei famosa da ação e reação? Ela diz assim, ó, a toda ação, você já ouviu falar disso, eu tenho certeza, a toda ação existe e acontece sempre uma reação oposta e de igual intensidade em sentido contrário, em sentido oposto. Mais ou menos assim, ó, eu te dou uma bofetada no teu rosto e você me devolve uma rostada na minha mão. Entendeu? Te dou uma bofetada no teu rosto e você me devolve uma rostada na minha mão. Pensando nisso, ou sobre isso, né, sobre essa lei, a gente pode se perguntar assim, como nós temos respondido a Deus e às circunstâncias que nos aparecem? Como você tem reagido, como você tem respondido a Deus ou às circunstâncias que acontecem para você? Então a gente entende assim, ó, visto que essas duas coisas que acontecem, né, ação e reação,
elas agem sobre a nossa vida, como nós temos respondido? Tanto a Deus como às circunstâncias. Circunstâncias, eu chamo de circunstância aquilo que acontece no nosso dia a dia, toda hora, tá bom? Todo o tempo. Será que a gente consegue entender um pouquinho que as nossas respostas, ou as respostas que nós damos para Deus e para as circunstâncias, elas podem mencionar ou mostrar, se isso for possível, medir, né? Não existe medida para isso, mas será que elas podem demonstrar o nível de fé que nós estamos vivendo ou que nós nos encontramos? Será que isso é possível? Antes de ir para um texto da Bíblia, deixa eu dar um testemunho aqui para vocês a respeito de como nós agimos ou como nós reagimos de acordo com as circunstâncias que nós vivemos. Um testemunho muito pessoal e aconteceu comigo essa semana. Eu contratei um serviço de uma empresa para fazer uma pequena estrutura aqui no espaço que eu tenho aqui embaixo, na minha casa. Eu contratei o serviço, acertei o preço e tudo mais, e a pessoa demorou um tempo para vir, para executar o serviço. E quando a pessoa veio para executar o serviço, eu não estava em casa. E só fiquei sabendo que ele tinha vindo, minha mãe me avisou, e eu tinha pedido, não sei se você vai conseguir ver, vou pegar uma coisa maior aqui, que aparece mais, talvez essa caneta aqui, ó, essa caneta que esse marca-texto aqui, só para você entender como que é. Eu tinha pedido para a pessoa fazer a cobertura numa posição assim, que o telhado caísse para a parede. Quando eu cheguei no final da tarde, a estrutura estava montada desse jeito, com a inclinação ao contrário, ou do lado que eu não tinha solicitado. Legal? Maravilha. Final da tarde, chegando em casa, segunda-feira, dia corrido, graças a Deus, bastante movimentado. Liga para ele, conversa com ele, fala com ele agora, pede para ele vir desmontar, para amanhã cedo já montar de novo. Calma. Amanhã cedo nós vemos isso. Vamos ver o que podemos fazer para resolver isso. Não, mas tem que ser feito agora, tem que resolver esse problema agora, senão... Calma. Amanhã a gente vê o que pode ser feito. Queridos, assim, só para vocês entenderem. Analisando a situação. No dia seguinte de manhã, estava escuro quando eu cheguei à noite, no dia seguinte de manhã, eu peguei uma escadinha, subi para ver a escritura. Do lado da minha casa mora a minha tia, Yolanda, que você já conhece, trabalha com a gente aqui, já deu testemunho com a gente aqui. Eu olhei para ela, como eu falei para vocês, a estrutura foi colocada dessa forma, assim, ó, para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aqui, desse lado aqui, tem um muro da casa da minha tia. Então, a água que cairia disso aqui no telhado, ela cairia na casa da minha tia. Então, eu teria que colocar um coletor aqui e fazer a água captar e ir para dentro do ralo. Resumindo a história, conversei com o Vande, pastor Vande, vocês conhecem. Vande, o telhado foi feito assim, dessa forma. Será que pode deixar desse jeito mesmo, para não ter que mudar, para não ter que mudar a estrutura aqui? Eu pego e faço uma captação de água, jogo por dentro do muro aqui, jogo no seu ralo aqui. Posso fazer? Oh, claro, tranquilo, sem problema, pode fazer. Resumindo toda a história, queridos. O que eu ia fazer de rufo e de calha para captar água era um espaço de mais ou menos quase 6 metros. Nesse espaço aqui, que foi feita a estrutura agora, eu vou ter uma calha de 1,60 m apenas. O que eu quero dizer com tudo isso? Romanos 8, 28. Se você conhece a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Romanos 8, 28. Entendeu? Vamos lá? Afinal de contas, a gente vive isso ou a gente não vive isso? Romanos 8, 28. E nós sabemos que Deus coopera em tudo, para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Eu tenho uma versão melhor que diz assim: todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus queridos, afinal de contas, a gente vive isso, de que todas as coisas, de fato, todas cooperam, todas as coisas conjuntamente, ou é só para, como diz lá, para inglês ver? Como você responde? Como você tem reagido às situações que são colocadas para você, diante de você, no dia a dia? Em Lucas, no capítulo 4, se você quiser ler depois, Lucas capítulo 4,
é o início do ministério de Jesus, quando ele é tentado por Satanás, pelo diabo, ele vai ao deserto. E lá quando Jesus é tentado, ele respondeu a Satanás a várias perguntas, vários questionamentos ali, né? E ele respondeu como? Ele respondeu com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. As respostas de Jesus demonstravam aquilo eram fundamentadas naquilo que ele cria, naquilo que estava crendo. E as respostas foram dadas com a mesma intensidade dos questionamentos de Satanás, mas no sentido contrário, ok? No sentido contrário. E a gente sabe, né, que há muitos outros relatos na Bíblia sobre a maneira como Jesus respondia aos questionamentos. Alguns quase que verdadeiras inquisições, no sentido literal da palavra mesmo, ou seja, as pessoas inquirindo, as pessoas querendo saber, fazendo um grande interrogatório, querendo pegar Jesus em contradições e tudo mais. Mas ele respondia a todos de uma única maneira. Como era a maneira que ele respondia? Com autoridade, firme, sim, mas sábia e soberanamente e sem perder a sua calma, sem perder a sua paz. Já viu assim uma pessoa chamando a outra que está um pouco distante? Fulano de tal! Ô fulano de tal! O quê? Que essa gritaria aí? Já vou! Aí ele chega perto. Não, porque você tal coisa... Calma, não precisa gritar! Peraí, calma, não precisa gritar? Opa! Tem que ser de outra forma, né? Não pode ser desse jeito. Assim, o nosso corpo reage. E aí eu falo assim, opa, a gente já viu isso um pouquinho, a gente já estudou um pouquinho sobre isso umas lições atrás. O nosso cérebro tem uma pecinha importante aqui, pequenininha, de 3 centímetros, chamado tálamo. E ele percebe o perigo e imediatamente ele vai ligar o sinal assim pra gente. Assim, opa, levantar a guarda, defender-se, proteger ou reagir. Então, o nosso corpo reage. A gente estudou isso um pouquinho tempo atrás, tá bom? Então, não será difícil que no decorrer do dia a gente sinta assim uma ligeira dor nos músculos do braço, no ombro, ou dores nas articulações do pulso e outras partes do corpo e dos dedos. Por quê? O nosso corpo reage. E também não é de se estranhar se, depois de um tempo, a nossa boca comece a amargar e a cabeça comece a doer. Por quê? Começa nas emoções e se materializa no nosso corpo, ok? Então, o nosso corpo, ele dá todas as dicas que a gente precisa para que a gente possa compreender qual é a emoção que deve ser trabalhada. Mas na maior parte das vezes, nós esquecemos de vincular o problema físico a uma emoção que aconteceu antes. Ou seja, a gente acha que o problema físico é decorrência de qualquer outra coisa, menos de um pensamento ruim, de uma coisa que eu não esteja lidando muito bem na minha emoção, na minha parte emocional, tá bom? E a gente trata a alergia que acontece, aquilo que nos dá, a gente trata as dores, a gente trata a febre, mas a causa emocional, ela permanece forte, ela permanece latente. E é isso o que faz com que o problema volte a aparecer depois, porque a gente não trata a raiz, não trata as amarguras. Toma remédio para febre, toma remédio para alergia, toma remédio para dor, analgésico e tudo mais, mas não trata daquilo que pode ser a solução de todos os problemas, que é o problema emocional, ok? Goste a gente ou não, a tristeza e o sofrimento são realidades concretas da nossa vida. E até mesmo da vida das pessoas de fé. Eu estou falando, nós, cristãos, nós que cremos num Deus vivo, num Deus que pode todas as coisas. E o coração, né? Coração, órgão, coração, ele é o guardião dessas emoções. E ele precisa ser preservado. Isso mesmo. Ou seja, ele precisa ser resguardado, colocado numa concha, numa cúpula, né? Num lugar seguro, num abrigo, para não ser incomodado. Mais do que isso, para que ele seja mantido da mesma forma de como ele é, no original, sem alterações. Então, o nosso coração precisa ser preservado, tá? A fé em Deus, as amizades sinceras, a busca pelo nosso autoconhecimento, para a gente conhecer as nossas limitações, né? E passar a se respeitar, né? A respeitar-se a si mesmo,
são alguns caminhos tratados como possíveis para isso. Nós não estamos imunes aos sofrimentos. Tá? Afinal, o próprio Jesus, lá em João 16:33, ele advertiu, ele falou para a gente que a gente passaria por diversas aflições, mas que a gente não devia perder o bom ânimo, porque afinal de contas ele venceu todas elas e nós da mesma forma podemos e poderemos superá-las todas, tá bom? Então é por isso, e é importante a gente ressaltar aqui e refletir sobre como lidar com essas angústias de forma que a gente não fique doente, de forma que a gente não adoeça. E o texto de Provérbios, que é o texto base da nossa lição, ele fala exatamente sobre isso, a esse respeito, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ler o nosso texto de Provérbios, tá legal? Beleza? Mas antes da gente ler sobre o texto de Provérbios, né, que é o texto base da nossa lição, não quero dar aula de anatomia, de jeito nenhum, não tenho intenção disso, mas somente para enriquecer um pouco a nossa aula, no nosso estudo, vamos falar um pouquinho do coração, esse órgão aqui, ó, Vamos falar um pouquinho dele, coração? A função principal dele é bombear sangue para todo o corpo. Para isso ele funciona como uma bomba dupla. Então, o seu lado esquerdo bombeia sangue oxigenado, chamado sangue arterial, para diversas partes do corpo. Enquanto isso, o seu lado direito do coração, ele bombeia sangue venoso para os pulmões. Então, se a função principal do coração é bombear sangue, a gente chega à seguinte conclusão, que o teu coração é uma bomba. O teu coração é uma bomba, né? Mas é isso mesmo, ele serve para bombear nosso sangue. E então, se ele serve para bombear o nosso sangue, o que é que ele tem a ver com emoções? O que é que tem a ver com emoções? A resposta aí, a explicação, ela é muito técnica, ela é muito científica e ao mesmo tempo ela é muito espiritual. O coração está ligado ao cérebro e ao corpo por estímulos nervosos. E são esses estímulos que dizem o quanto ele precisa trabalhar. Presta atenção. O coração está ligado ao cérebro e ao corpo por estímulos nervosos e são eles que dizem o quanto o coração, precisa trabalhar. Não sei se você já teve a curiosidade de ver todas aquelas conexõezinhas que existem no coração, saem para lá no cérebro, saem para lá, parece uma grande caixa de um monte de fio ali, né? Conexão. Tudo colocado em ordem, tudo feito em ordem pelo nosso Deus. Então, se é o coração que diz o quanto, se são esses impulsos que dizem o quanto nosso coração, esses estímulos nervosos, que dizem o quanto nosso coração trabalhar, vamos ver o seguinte, vamos ver assim, ó. Em algumas pessoas, o nervo simpático, olha que nome bonito, né? O nervo simpático, que é aquele nervo que libera adrenalina, atua com mais força, com mais intensidade, fazendo com que o indivíduo, né, perceba mais facilmente quando o coração acelera. Nervo simpático, gostei desse nome, não conhecia. Em outras pessoas, a atuação do nervo vago, o outro nervo aqui, esse aqui já é, enquanto o simpático ele pisa no acelerador, libera adrenalina, esse daqui, o nervo vago, ele já é o responsável por acionar o freio. Ele pisa no pedal, acelerador, freio, ele pisa no pedal do meio, tá bom? É isso aí, freando os batimentos, e ele é mais percebido assim, né? A atuação do nervo vago é mais percebida em outras pessoas. Basta uma situação que estimule um dos dois nervos e pronto. Vamos lá, imagina você lá, jogando uma partida de futebol, ou fazendo exercício físico, malhando, como as pessoas costumam dizer por aí. Por exemplo, a sua frequência cardíaca, os seus batimentos cardíacos podem chegar a 150, 160 batimentos por minuto, sem que isso represente para você uma ameaça, né, à sua saúde. Agora só, imagina que você está no seu estado de letárgico lá, num sono profundo, na dimensão. Eu não sei se o João Arce estivesse aqui, não sei porque nesse momento da lição eu lembrei do João Arce, né? Se você estivesse assim mesmo, deitadão na cama, relaxadão, sem se mexer, sem qualquer esforço, largadão mesmo. É certo que o seu metabolismo é muito menos intenso e o seu cérebro, ele praticamente desliga. Enquanto dormimos, né?
é normal a nossa frequência cardíaca chegar aos 40, só 40 batimentos por minuto. E também sem causar problema algum para você, para a nossa saúde. Afinal, depois de um sono bom, um sono tranquilo, né? Lembrei daquele comercialzinho, né? Depois de um sono bom. Aí as pessoas que já conhecem daquela época da TV preta e branca vão se lembrar, né, Tato? A gente levanta, não vou falar o resto não, vocês vão aí, levanta para lá. Então, afinal, quando você acorda bem no dia seguinte, depois desse sono tranquilo, você está acordadão aí, não tá? Está assistindo a aula? Então nenhum problema aconteceu com você. Então vamos lá. Normalmente, né, nossos batimentos cardíacos, né, ele pode chegar a 150, 160 em esforço contínuo, em esforço rompante, né? Então é isso. O nosso coração, ele pode trabalhar de uma forma mais intensa, né? Nervo simpático lá, liberando adrenalina a 150, 160 batimentos cardíacos por segundo. Quando estiver lá fazendo o teu exame físico lá, fazendo a tua esteira, como chama aquele exame mesmo? O seu teste ergométrico, né? Então, ele vai trabalhar bastante. Quando você estiver dormindo, ele vai a 40 batimentos por minuto. Bom, chega. Já falamos demais do coração. Vamos lá então, o texto base da nossa lição, Provérbios 15, dos versículos 13 até o 18. Vamos ler? Abre sua Bíblia comigo aí, por favor. Provérbios 15, 13 a 18. Lembra que nas semanas anteriores aí, quando a gente começou a estudar o livro de Provérbios, sabedoria, tudo mais, ensinamentos, a gente falou que existem alguns tipos de provérbios, paralelismo, provérbio antitético, provérbio numérico. Esses 6 versículos que nós vamos ler agora, eles são uma prova de que isso aqui é um provérbio antitético. Ou seja, é um provérbio onde a primeira linha, ela fala uma coisa, a segunda linha fala o oposto, tá bom? Para que as pessoas possam entender. Vamos lá? Provérbios 15, versículo 13 até o versículo 18. Coração contente alegra o semblante. Algumas versões aformoseia o rosto. O coração aflito abate o espírito. Coração inteligente ou coração sábio procura conhecimento. A boca dos insensatos se alimenta de idiotice, se alimenta de estultícia. Para o pobre, ou em algumas versões para o aflito, todos os dias são maus. O coração contente, ao contrário, tem perpétuo banquete. Mais vale pouco com temor de Yahvé do que grandes tesouros com sobressalto ou com inquietação. Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com ódio. O homem colérico atiça a querela. O homem paciente acalma a briga, acalma a rixa. Provérbios 15, 13 até o versículo 18. Segundo pesquisa bíblica, né, e as pessoas fazem isso para facilitar o nosso entendimento, os provérbios eles podem ser classificados em 2 grandes blocos, né? Pela provérbios de moral social, que fala sobre as lições de vida para o povo, e provérbios que falam da ética para os governantes, dando assim então aos governantes, a quem governa, algumas situações, algumas saídas, algumas perspectivas de ações para a vida e para o trabalho. E através desse capítulo então que nós estamos estudando aqui, que é o capítulo 15, a gente aprende algumas lições. Ele nos ensina, nos orienta a como falar, a como responder às pessoas e também que em meio a alegrias e tristezas existe um coração que deve ser preservado, que deve ser cuidado, tá? Nós estamos insistindo muito nessa questão de preservação do coração porque é a base do nosso estudo, é o fundamento da nossa lição de hoje, tá bom? Preservar o nosso coração, tá legal? O coração é um tema muito importante e destacado nesses versículos que nós acabamos de ler de 13 a 18 do capítulo 15. E a pergunta que a lição faz para a gente, que o autor faz para a gente aqui é assim, ó, o que representa o coração para o povo do Antigo Testamento? Ele representa assim, ó, ele é o centro da vida e da vontade que regula a mente e o corpo. Centro da vida que regula a mente e o corpo. Portanto, para o povo judeu do Antigo Testamento, razão e emoção são comandadas pelo coração.
por isso é preciso guardá-lo, protegê-lo, ok? Resguardá-lo, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. Ok? E se Provérbios 4, versículo 23 fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, tem um texto, e aí mais curiosidade bíblica, depois a gente pode aprofundar esse assunto num outro momento, e não sei se é a hora para isso, mas tem um texto, também muito conhecido, clássico de seu, que fala sobre a armadura de Deus. E no versículo 14 de Efésios 6, que traz essa questão do combate espiritual, fala assim, ó, portanto, coloquem-se de pé e revista os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Revesti os rins com a verdade. E eu achei interessante essa questão dos rins, né? Os rins, os lombos, né? Com a verdade. Então assim, ó, uma simbologia bíblica, do que simbologia bíblica mesmo, né? Como a gente falou agora que para o judeu do Antigo Testamento o coração era o centro da vida, o coração tem a função, como a gente falou aqui, de bombear o sangue que vai circular no corpo. E os rins têm a função de limpar o sangue das impurezas. Eles funcionam como filtros, ok? Então assim, os rins, eles recebem sangue das artérias renais, que são os ramos da horta, que vem diretamente do coração. Então, no hebraico, o coração é a sede do pensamento e representa o homem completo, o homem todo, ok? Os rins são a sede dos instintos, olha que legal, mais profundos do ser humano, ok? São associados entre si na Bíblia. E aí, por curiosidade, ensinamento bíblico, eu queria ler dois textos com vocês. Salmos 26, versículo 2. Salmo 26, versículo 2. Ok? Salmo 26, versículo 2. Diz assim: examina-me, Senhor, e põe-me à prova, e depura meus rins e meu coração. Olha que legal, rins e coração associados aqui. E o outro versículo que eu quero ler com vocês, mais dois, Provérbios 23, versículos 15 e 16, ok? Meu filho, se o teu coração é sábio, meu coração também se alegrará, e os meus rins festejarão quando teus lábios falarem com retidão. Olha aqui o que o autor está falando então em Provérbios 23, 15. Meu filho, se o teu coração é sábio, o meu coração também se alegrará, e os meus rins festejarão quando teus lábios falarem com retidão. Então, de novo, associado coração e rins aqui, tá? Os rins, eles estão localizados na parte mais interna do nosso corpo. Daí, associá-los, aí, de uma forma metaforicamente, para designar o aspecto íntimo da nossa personalidade humana, tá certo? Obviamente, né, que você não vai sair por aí agora falando, eu te amo do fundo dos meus rins. Não, não é nada disso não, ok? E daí, para fechar então essa questão de coração e rins, associação, Apocalipse 2, versículo 23, né? E eu vou ler o versículo 23 desde o começo, a carta à igreja em Tiatira, ok? A carta escrita para a igreja em Tiatira. Diz assim, versículo 23 de Apocalipse 2. Farei também com que seus filhos morram. Depois você lê o conjunto todo para entender isso aqui, tá bom? Farei também com que... Eu só quero pegar a segunda parte desse versículo, mas eu tenho que ler ele todo, tá bom? Depois você lê o contexto todo que está escrito isso, tá bom? Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração. Olha só. E a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Olha aqui o Senhor falando ao povo, ao judeu, para que todos entendam, trazendo relação lá do Antigo Testamento, do judeu do Antigo Testamento, para que eles entendam essa solicitação, essa necessidade de que eles guardem os rins e os corações em bons estados de saúde física e emocional e espiritual também, ok? Apenas uma curiosidade bíblica aqui então a respeito de rins e de coração.
Tá bom? Beleza? Então, e a nossa revista, e a Bíblia fala claramente isso, né? E não esconde de ninguém que o melhor é ter o coração alegre, é refletir a beleza, que reflete a beleza do rosto. É melhor viver uma festa do que viver rancoroso. E ela coloca assim, quem tem o coração sábio busca conhecimento, versículo 14 do texto que a gente leu. E quem está com o coração entristecido fica com o espírito abatido também. Isto é, o espírito aflito. Quem está em aflição não consegue ver bons dias. Todos os dias parecem maus. Como eu mostrei para vocês, né, na introdução desse nosso estudo, na entradinha lá do nosso videozinho, hoje está fazendo sol. Hoje o dia está, para algumas pessoas, bonito. Mas por que o dia é bonito só porque está fazendo sol? A Bíblia fala que todos os dias são dias criados pelo Senhor, que Ele criou as estações do ano todas para que o mundo tivesse ordem. Outono, inverno, primavera, verão. Não necessariamente nessa ordem cronológica. Outono, inverno, primavera, verão. Mas parece que é essa ordem mesmo. Enfim, tudo regulado, bonitinho. Nós estamos no mês de julho. Hoje, dia 26 de julho. Ok? Tá sol lá fora. Legal. Se estivesse chovendo, seria um dia feio? Se tivesse nublado, seria um dia feio? Por que você acha que o dia é só lindo quando está sol? Hoje está sol, está bonito, meu coração se alegra mais por isso. Talvez o tempo frio me deixa mais preso, mais cheio de blusa. Mas é o dia que o Senhor fez, entenda isso, meus queridos. O dia hoje está lindo porque está sol, porque está as nuvens, porque o céu está azul. Gente, se o dia estiver chuvoso, Deus fez. Se o dia estiver frio, Deus é que fez. Então todos os dias são lindos. Tão lindos, depende muito mais do teu estado de espírito do que a condição que o dia climática pode trazer para você. Entenda isso, o teu Deus é que faz todas as coisas para você. Amém? Ok? Então é isso. O texto que a gente leu, ele além de falar das emoções que podem e afetam o nosso coração, ele traz as consequências daquilo que eu posso viver se eu tiver rancoroso, se eu tiver ódio das coisas, das situações, das pessoas e viver o tempo todo irritado. Né? O texto traz essas consequências para nós. E quem se irrita com qualquer coisa provoca discórdia, isso é, briga, confusão. A palavra concórdia, vamos lá, misericórdia, amor do fundo do coração, córdia é coração. Então a palavra concórdia, na sua origem, ela tem a ver com união de corações. Córdia, coração, cordes, ok? Concórdia, então é união de corações. E a palavra discórdia é exatamente o contrário, tá certo? É separação dos corações. Então, se a gente puder ver em harmonia, como a gente estava falando semanas atrás aí, que as formigas vivem em harmonia, né? Procura ver em harmonia, a gente aprende com a natureza, vamos aprender também, tá? A irritação causa confusão, o ódio, e o ódio impede que a gente aproveite aquilo que a vida tem de bom. Então, como o texto que nós lemos fala, é melhor comer um prato de legumes com alegria do que um belo churrasco, né? Churrasco acompanhado de ódio. É mais ou menos esse o sentido do versículo 17 da nossa leitura de hoje. Ok, pessoal? Então, é claro também, pessoal, que quando a gente olha para o texto bíblico da lição de hoje, dessa lição, Provérbios 15, 13, 18, é possível e a gente vê claramente um contraste presente nesses versículos. E aí que a gente chama do provérbio antitético, né? Ele fala coração triste e alegre, conhecimento e estupidez, ou estultice em algumas versões, poucos recursos e um grande banquete, prato de hortaliças e um boi selvagem, e ira e longanimidade. Você percebe que são aqui contrastes entre as situações? Segundo um comentarista em inglês chamado Derek Kidner, ele fez as seguintes observações sobre o coração neste texto bíblico aqui. E eu vou ler porque a mensagem é importante, é significante para a nossa caminhada aqui na lição, tá bom? Ele disse assim, ó, o coração representa os pensamentos e a atitude. São estes, pensamentos e atitudes, e não as circunstâncias que são decisivos. Falei alguns minutos atrás, não é o dia
com sol ou sem sol, com chuva ou sem chuva, frio ou não, é que vai determinar o seu posicionamento, tá certo? São suas atitudes, tá certo? São seus pensamentos, são estes e não as circunstâncias que são decisivos. Aprenda isso, entenda isso. Coração jovial, aparência jovial. Pensamentos tristes esmagam, acabam com o espírito. Isso aí. Derek Kidner, um comentarista bíblico inglês, comentou a respeito desses versículos que nós lemos. O versículo 13 mostra que nossa atitude dominante afeta a nossa personalidade inteira. Olha só, gente. A nossa atitude dominante afeta a nossa personalidade inteira. Logo no começo da lição, a gente fez aquela dinâmicazinha, né? Interagindo aqui. Qual é o pensamento, qual é a emoção que está te dominando agora? Eu estou com ódio de determinada situação. Se não for resolvido, ela vai te levar com que toda a tua experiência desse dia seja afetada por esse sentimento. Olha só. Então, a gente chega à conclusão, concluindo a nossa lição, vamos terminar por aqui, que os pensamentos positivos são... É óbvio, gente. É claro isso, tá certo? Buscar a sabedoria divina auxilia no cuidado com as emoções, portanto, com a sanidade mental. Buscar a sabedoria divina auxilia no cuidado com as emoções, portanto, com a sanidade mental. Isso, né? A gente está falando de coisas tão óbvias, né? Que parece que a gente está voltando a tomar leitinho. Mas esse é o óbvio, a expressão o óbvio ululante. Mas o óbvio, de tão óbvio que a gente ignora e deixa de praticá-lo. Tá certo? Não sei se você sabe que as estatísticas dizem que os acidentes, os pequenos acidentes, sejam eles domésticos ou nas ruas, eles acontecem nos locais, nos lugares onde você passa com maior frequência. Por quê? Porque você coloca tudo no teu piloto automático. Então você acha que eu já sei fazer, eu já sei ir, eu já sei estar, e você não presta atenção nas circunstâncias, você não presta atenção naquilo lá e acaba sofrendo um determinado acidente. Tropeça na porta, vai guardar o prato no escorredor e acha que é tão automático e acaba batendo e quebrando um prato, enfim, tudo que você puder imaginar, tá certo? Buscar a sabedoria divina no cuidado, auxilia no cuidado com as emoções, portanto, com a sanidade mental. Isso deve fazer parte da nossa preocupação espiritual. Aqui é o óbvio que eu quero refletir com vocês. Pois o propósito de Deus para a nossa vida é sempre revelar-nos caminhos para que modifiquemos aquilo que nos prende, aquilo que nos aprisiona e nos adoece. E redescobrir através disso, né, a cada dia, a cada instante, a cada momento, na leitura da palavra do Senhor, a vida em abundância que Jesus nos oferece. Tá certo? Pessoal, a gente vai dar uma parada por aqui, tá? E aí na lição da semana que vem, na continuidade da lição, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho então sobre os remédios, sobre as formas de combate, sobre como a gente pode fazer para entender e como resolver essas situações e não deixar o nosso coração adoecer. Tá bom? A gente fica aqui, semana que vem a gente volta estudando mais um pouquinho da nossa lição, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, seja feliz, em nome de Jesus. Curta a tua família, curta teu pastor, curta a tua pastora, ligue para ele, ligue para ela, mande um abraço, se você puder, tome um suco de laranja com o teu pastor. Se alguns pastores precisarem, tome um suco de maracujá também com eles, tá bom? Mas mande um beijo pro teu pastor, ligue para eles, fala que você está com saudade deles também, tá bom? Beijo para vocês, a gente se vê semana que vem, tá bom? Tchau, lindão. Tchau, lindona. Deus te abençoe.